Olá a todos, eu sou Bruno Lautriung e estou apresentando o Tem Inside Talk. A gente vai bater um papo hoje sobre a inteligência artificial e o impacto dela no mercado financeiro. Leandro, muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Queria agradecer a sua participação para a gente falar de um assunto tão importante. Eu que agradeço, Bruno. Estamos à disposição. Então, primeiramente, eu queria entender em que pé a inteligência artificial está no setor financeiro, qual a maturidade do setor, como o setor está entendendo essa tecnologia. Bom, já se usa inteligência artificial no mercado financeiro há um bom tempo, né? Desde modelos de crédito, programas antifraude, você já usa modelos preditivos, modelos analíticos, enfim. Então, quando a gente fala de grandes players do mercado financeiro, os grandes incumbentes, os grandes bancos, eles já têm uma maturidade um pouco mais alta, apesar de ainda ter uma certa dificuldade com um monte de sistema legado e que tem dado espalhado pela organização inteira. A dificuldade de trazer uma plataforma de dados robusta para alimentar esses modelos, né? Então, tem uma maturidade já mais alta, mas eles ainda têm muito desafio, até pelo grande volume de dados, né? Por aí. O Open Finance mesmo trouxe mais dados para cada instituição. Então tem o desafio do volume da organização, mas o uso para esses, principalmente score de crédito e fraude, ele já é disseminado há bastante tempo, né? A aplicação da inteligência artificial, pelo menos em diversos setores, tem aparecido na análise de dados. Eu queria entender também como que o setor financeiro tem usado a ferramenta para isso. Bom, quando você vai fazer um onboarding de um cliente, por exemplo, né? Você tem que, primeiro, capturar as características dele, documentação, tudo aqui tem uma legislação que determina aquilo. Isso aí você precisa armazenar. Depois, toda a transação que acontece, você também, o banco, consegue armazenar. Então, ele acaba criando um algoritmo, vários algoritmos ali, que criam perfis da sua pessoa e que conseguem depois rodar modelos preditivos de propensão. Poxa, o Bruno, ele é um homem de 30 anos, ele casou, talvez eu possa oferecer um crédito imobiliário. Então, eles usam muito para tentar fazer essa propensão de oferta e depois usando esses dados para fazer análise de crédito, tudo isso, né? Investimento também roda-se muito modelo de propensão preditivo, né? Então o volume de dados que a instituição tem, imagina que ele sabe tudo que você comprou durante o ano inteiro, né? Ele consegue saber onde você foi, ele consegue saber onde você está, ele consegue saber com quem você se relaciona, né? Então, eles têm todo esse mapeamento da vida do cliente deles, né? E com esse volume de dados, eles conseguem rodar esses algoritmos, tanto para tentar te vender mais, quanto para se proteger de um eventual problema que possa ter, né? Com o banco. Default, calote, alguma coisa assim. Muitas empresas foram céticas quanto ao uso, principalmente da IA generativa, naquele boom inicial, né? Você acredita que o setor financeiro também, ou ele já tem uma maturidade maior? O que a gente tem visto muito agora no momento é o uso da IA generativa em processos para dentro, back-office, né? Ela auxilia muito, muito as tarefas de back-office. Por exemplo, quando já saiu o GPT 3.5, ele era um pouco menos poderoso. Agora, com os modelos mais novos, o OCR de documento, reconhecimento de padrões de documento, ele está muito bom. Então, antes você tinha um analista lá que só ficava pegando os documentos do crédito imobiliário para checar se estava tudo ali. Você digitaliza isso, joga no algoritmo, ele consegue extrair essa informação e depois te dar tudo organizado e fazer. Então, você acaba... Uma pessoa que analisava 10 contratos por dia, ela começa a passar a analisar 100 contratos por dia. Porque ela não precisa ler tudo, ela só vai pegando os pontos que realmente precisa de um tratamento humano, né? Então, essa parte de eficiência operacional, o pessoal já está implantando bastante coisa. Call center é outro lugar também para fornecer scripts para os atendentes, né? Você imagina, você liga no call center do banco, o cara tem que saber falar do crédito, do cartão, do financiamento, do investimento, de um monte de produto que é extremamente complexo, que um monte de gente vai fazer perguntas diferentes, né?
E aí o cara fica lá com 50 tela aberta, procurando um monte de documento. Então, já está se usando para fornecer esses scripts e dar esse auxílio aos atendentes, né? O que eu acho que ainda, pessoal, vai demorar um pouquinho é para a IA generativa virar um chatbot ali na frente do cliente. Até porque tem um pé atrás quanto à legislação ainda, né? Os bancos, o mercado financeiro é um setor extremamente regulado e eles acabam sendo mais conservadores, esperando o regulador dizer o que pode para eles avançarem, né? Claro que de vez em quando vem um, igual quando o primeiro banco lá em 2015 falou, não, nós vamos fazer abertura de conta online. Pode pela resolução do Bacen. E eles foram lá e fizeram, e aí todo mundo correu atrás, né? Então, eu acho que na parte de eficiência, a gente já está vendo bastante coisa. Na parte de experiência, eu acho que o pessoal ainda está com o pé atrás. Até saiu aquele exemplo da Air Canada, né? Que o ChatGPT inventou uma viagem que não existia. Então, esse tipo de risco, eu acho que o pessoal ainda não vai correr sem ter uma legislação um pouco mais clara e trabalhada. Você mencionou essa questão legal. O Brasil tem trabalhado, dado início aos trabalhos para ter logo essa regulação da inteligência artificial. Você acredita que o Brasil já está um pouco atrás ou você acha que tem que ser mais bem elaborado? Eu acho que a gente corre o risco de ser assodado nisso, né? Ou a gente copiar o que a Europa fez, que é o que normalmente acontece, né? Então, é que esse ambiente de discussão de legislação no Brasil, ele é complicado, né? Eu acho que talvez pudesse ser fatiado isso um pouco, né? Porque a gente tenta também fazer uma lei gigantesca que abrange um monte de coisa e acaba, eventualmente, até matando inovação. Eu acho que esse é o principal cuidado, né? Você precisa regular, mas você também não pode matar a inovação, né? Porque senão a gente fica tecnologicamente para trás e vai acabar comprando tecnologia de fora, né? Então, eu acho que não está devagar, mas talvez precise ter um olhar mais específico, né? Tá tendo muita audiência pública lá em Brasília, o pessoal tem discutido bastante coisa, né? Então, acho que tá caminhando no passo que o Congresso brasileiro normalmente faz. Você acha que essa questão legal pode ser positiva para a questão do setor financeiro? Eu acho que ela pode, porque ela coloca o guarda-reio, fala, esse é o campo de jogo, aqui dentro você pode jogar, né? E aí os bancos, eles vão ficar mais tranquilos de usar algumas coisas sem correr risco, né? Apesar que o nosso regulador aqui no mercado financeiro brasileiro, o Roberto Campos Neto mesmo fala que o Bacen é a maior fintech do mundo, né? Porque ele empurra, o Bacen, historicamente, ele empurra tecnologias para o mercado financeiro, né? Ele que fez virar TED, né? Não foi um conjunto de bancos, o Pix, o Open Finance, agora o Drex, né? O Real Digital. Então, eu acho que a regulação ajuda o pessoal a pedir menos permissão para o departamento jurídico para tentar inovar algum produto, porque a regra está definida, né? Por outro lado, a regulação também pode matar algumas iniciativas, né? Mas regulação é assim, né? Não tem muito como fugir. Você mencionou a questão da experiência final, né? O tratamento direcionado ao usuário, já ali seja com chat ou qualquer outra maneira. Eu queria entender também quais aplicações que você enxerga para o futuro, então, relacionadas à experiência do cliente, né? Muita gente fala, vamos fazer aqui um novo produto que vai usar a IA generativa. Eu enxergo que a IA generativa ela vai habilitar features dentro dos produtos que não existiam. Por exemplo, imagina que você vai entrar no seu extrato bancário, ao invés de você ler, saiu, entrou, ele pode ler para você, te fazer um resumo e te dar uma síntese, né? Aí você pode conversar um pouco com ele, né? Então, eu acho que você vai fazer um produto de investimento. Ao invés de você ler aquela lâmina do fundo, o prospecto do produto, ele consegue te dar um resumo com uma linguagem natural, uma linguagem formal. Então, eu acho que ele vai entrar dentro das jornadas existentes, a gente vai começar a poder habilitar features que não conseguiu. Educação financeira, eu acho que vai ajudar muito, porque você tira aquela linguagem técnica e você consegue colocar uma linguagem
coloquial e dentro do contexto que a pessoa está olhando, né? Poxa, eu estou aqui contratando um empréstimo. Eu não sei o que é aquela CET que fica lá no fundo, né? Que é a taxa efetiva lá do... Não sei o que é aquilo, mas a IA generativa pode te dar aquela mensagem de um jeito diferente e você pode perguntar para ela do mesmo jeito que você faz com o gerente do banco, né? Então, eu acho que aí ele melhora o autoatendimento dando uma humanizada nesse atendimento, né? E outro tipo de experiência que eu acho também é publicidade personalizada, né? Porque eu começo a entender que o Bruno é de Curitiba, então eu não vou dar um anúncio de salsicha para ele, eu vou dar um anúncio de Vina, né? Eu vou escrever na linguagem dele. A gente fez uma POC para um call center do banco que eles atendiam um banco do Rio Grande do Sul. E aí a gente precisou fazer a IA generativa ter sotaque e usar termos gaúchos para poder criar isso aí. Sem a IA generativa, isso ia dar um trabalho gigantesco, né? E não sei nem se vai funcionar direito. Agora você já consegue, eventualmente, fazer esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que essa personalização, que hoje ainda é muito do humano, a IA generativa vai conseguir fazer. Aquela questão relacionada à hiperpersonalização, no caso. A hiperpersonalização. E nem precisa ser tão hiper, né? Como eu te falei, tem exemplos pequenos, porque às vezes você recebe lá uma propaganda de um cartão de crédito que o cara seleciona uma base. Como é que os bancos fazem hoje? Pega um conjunto de cliente e divide. Cliente, grupo A, cluster B, C, D. Para esse manda essa oferta, essa oferta, essa oferta, essa oferta. Agora você consegue, ao invés de olhar cluster, olhar cliente a cliente. Falar, não, pô, o Bruno aqui, pelo consumo dele, cara, talvez ele precise de um cartão que tem benefício para, sei lá, eu vejo que ele gasta em loja de veterinária. Pô, tem um cartão novo aqui que dá convênio veterinário como benefício. Vamos oferecer esse cartão colocando isso. Então, você alia a informação que você tem com o cliente e você consegue, em cima disso, gerar o seu produto e gerar uma oferta que pode dar muito mais match com o desejo que o cliente tem, né? E como que o setor financeiro pode, de certo modo, alinhar para aplicar essa hiperpersonalização? Porque você olha para outros setores, varejo, por exemplo, e-commerce, eles entregam essa hiperpersonalização já há um bom tempo, né? Tentando melhorar a experiência do usuário para ele comprar cada vez mais. E como que o setor financeiro pode aplicar? Eu vejo, a gente às vezes brinca que o pessoal de banco fala, pô, esses caras de fintech aí, eles não têm legado, né? Se Deus tivesse legado, ele fazia o mundo em 2 meses, não em 7 dias. E a gente tem sistema legado, tudo isso. Só que eu acho que nem é o sistema... Tem o sistema legado, isso atrapalha um pouco, como eu falei, sistemas fragmentados, plataformas antigas, mas o mercado financeiro ele ainda trabalha um pouco no modo batch. Pega esse monte de dado, traz para cá, eu vou trabalhar, vou olhar, vou rodar meu algoritmo e vou retornar. O varejo online, não, ele já usa o stream. O dado caiu, eu já consigo processar e devolver a oferta mais rápido, né? Mesmo o Open Finance está há 4 anos já operando. Que benefícios as pessoas estão vendo no Open Finance? Compartilha seu dado. Você compartilha e você não vê nada, né? E eu vi uma discussão outro dia num evento que eu fui, o pessoal falando, acho que quantas instituições ainda não entenderem que ela tem que pegar o dado online, juntar com o dado que ela tem e já tomar essa decisão e devolver para o cliente, eu acho que ainda vai demorar. Acho que a gente vai começar a ver algumas coisas de alguns bancos que estão tecnologicamente mais avançados. A gente já vê alguns falando, olha, você normalmente paga a conta nesse dia, lembra de pagar. Então, eu acho que aos pouquinhos essas coisas vão começar a aparecer. Mas, para mim, ainda é um problema mais de pensamento, né? Porque a própria tesouraria do banco, ela abre às 9 e fecha às 17, né? Eles têm esse conceito do fechar o caixa, fechar o dia, fechar o balanço, e aí isso espalha para tudo na organização, né? Então, acho que a hora que mudar um pouco mais, entender esse poder do online, eu acho que as coisas vão começar a ficar mais interessantes para o consumidor. Você mencionou aquela questão dos dados ali do online e tudo, e me gerou uma dúvida, porque quando eu vou entrevistar uma pessoa de inovação, ele fala, não, vamos somar mais os dados do cliente, porque a gente pode gerar hiperpersonalização e assim, né,
vender, converter. E aí eu entrevisto um cara de cibersegurança e ele me fala, não, o mínimo de dados possível, por que você precisa do endereço desse cara? Não salva o endereço, porque quando tiver um vazamento vai dar problema. Será que essa relação tem algum problema para os bancos? Acho que tem, apesar que a LGPD também disciplinou, né, bastante isso. Então, dados cadastrais, dados de transação, tudo isso, o banco pode guardar e pode armazenar e pode usar para falar com você. Ele não pode usar para falar com os outros, né? Só que o que se normalmente faz é você tem o dado, tem a informação e você anonimiza o CPF, né? Eu não sei quem é o cliente. Apesar que só de você olhar o que o cara gastou, tudo você sabe quem que é, né? Mas, enfim. Então, tem um pouco disso das áreas de segurança, elas tentarem também dar uma segurada nessa informação. Mas existem dados, por exemplo, no banco. O teu endereço, o banco é obrigado a ter. Porque o Banco Central faz auditoria lá nele e fala, você está atualizando o cadastro dessa pessoa a cada 2 anos? Está com o endereço atualizado? Então, tem um ponto. A LGPD acho que deu uma disciplinada, colocou as coisas dentro do contexto, né? Mas acho que o medo de ser exposto a um vazamento, de expor outro tipo de dado, acaba dando uma segurada em algumas coisas, sim. Como você identifica, aproveitando que a gente tocou nessa questão da cibersegurança, como que você identifica a maturidade do setor financeiro com relação a essas questões, né? Não só os bancos, porque os bancos a gente já vê uma maturidade maior, mas eu queria saber também das fintechs. Tem um problema que as fintechs elas ficam mais vulneráveis a fraudadores, né? Porque elas acabam... O cara recebeu um investimento, ele tem meta para bater de número de cliente, de algumas coisas, e ele acaba abrindo a porteira, né? Então, regras de segurança que eventualmente o Bradesco, o Itaú, o Banco do Brasil impõem e não deixam um cliente passar, as fintechs acabam abrindo um pouco mais, né? E aí elas entram na fraude, né? Acho que também as fintechs elas têm menos monitoria de transação antifraude, né? Os motores antifraude, principalmente dos grandes bancos, são construídos há sei lá quantos anos, né? E eles só vão sendo evoluídos, né? Existem ferramentas gigantes internacionais, empresas que nem FICO, outras que tem esses sistemas rodando nessas empresas, né? A fintech normalmente ela vai usar uma coisa um pouco mais simples, com uma configuração um pouco menor. A própria equipe tem uma maturidade menor de mercado financeiro e até de percepção de que aquilo é uma fraude, né? Porque tem muito de você ir ajustando o seu motor conforme uma fraude nova chega, né? E muitas fintechs também nem têm sistemas internos, elas usam sistemas de Bank as a Service, de outras empresas, e você acaba passando API, colocando um monte de coisa, você também abre vulnerabilidades aí para acontecerem fraudes, né? E eu conversei uma vez com um CFO de uma fintech, e eles estavam parando de emitir o cartão de crédito, porque ele falou, cara, a gente não sabia conceder crédito, a gente concedia crédito para qualquer um que estava aqui, se cadastrava na plataforma, a gente dava o cartão, dava um limite, e aí estouramos, tomamos um monte de calote, e aí agora a gente está aprendendo, tem que fazer um Know Your Client melhor, né? Pô, quem que é? O Bruno é ele mesmo, né? Quantos gates de segurança? O banco, por exemplo, a gente fez num grande banco um projeto de onboarding. Você consegue, o banco hoje checa geolocalização, checa o seu endereço que você declarou, checa se aquele telefone que você deu está registrado na operadora com você, ele checa se seu e-mail, qual que é a idade daquele seu e-mail, se ele foi criado há quanto tempo, se ele já foi usado para compra em outros lugares. Então, o número de variáveis que essas organizações olham, elas acabam ficando mais seguras. Essas outras não, faz um cara crachar rapidinho ali do identidade, comprovante de endereço, põe para dentro, né? E aí com o Pix ainda, que fica fácil transferir dinheiro e difícil devolver, o cara cria identidade falsa em um monte de lugar e sai abrindo conta por aí. Né? Com a IA generativa, o risco do deepfake cresceu muito, né? Eu queria entender também como que o setor financeiro tem trabalhado para, de certo modo, contornar essa questão, né? Eu acho que não só o setor financeiro, mas a gente hoje também está começando no governo, com a gestão de identidade, ela ser melhor, né? A nova carteira de identidade ela é emitida numa blockchain hoje.
e ela é interoperável. Você tem um serviço do Serpro que você consegue fazer uma consulta se aquele RG é aquele RG mesmo daquela pessoa, né? Então, eu acho que essa maturidade na checagem da identidade, junto com a biometria facial, já está começando a diminuir um pouco esse deepfake. E os próprios algoritmos de biometria, eles têm evoluído bastante ao longo do tempo, né? Acho que a gente tinha 5, 6 anos atrás, hoje a gente já tem bem melhor, né? Mas o fraudador, ele corre na frente, né, cara? O bandido usa a inteligência artificial mais rápido e é sempre um jogo de gato e rato. Outra iniciativa importante que o Bacen colocou agora foi a resolução de que toda fraude que o banco percebe que foi cometida contra alguém, ele tem que fazer o compartilhamento daquilo para uma central de fraude que todos os bancos podem acessar. Então, você começa a identificar que esse cara aqui ele já fez fraude naquele banco. Opa, barra, né? Então, o próprio sistema inteiro está começando a criar esses arcabouços de defesa. Mas eu acho que o deepfake ainda vai desafiar bastante coisa por aí. Ainda não está tão acessível, mas é uma preocupação. Um relatório da BioCat recentemente disse que o cybercrime está à frente dos bancos na questão da inteligência artificial, né? Eu queria entender daí de você o que você pensa com relação a isso. Eu acho que a gente tem dois tipos, né? Acho que aqui no Brasil a gente tem menos esse cybercrime tão elaborado, né? Aqui é menos elaborado, né? Mas, sem dúvida, o cybercriminoso ele acaba sempre tentando, e aí que é o ponto, né? Ele usa muito da engenharia social, né? Normalmente é o que ele mais usa, né? E aí a ponta mais fraca é o usuário, é o cliente ali do banco, né? E eu acho que os bancos, o erro clássico deles é não educar esse seu cliente, né? Você vê quantos SMS você recebe do Banco do Brasil, você gastou não sei quanto no cartão, você nem tem conta no Banco do Brasil, né? Então, eu acho que tem uma questão de educação, tem uma questão dos sistemas antifraude que estão sempre correndo atrás, porque eles trabalham com um conjunto de variáveis. Se um cybercriminoso colocou uma variável nova e o sistema não está pronto para pegar, uma hora ele vai falar, opa, isso tem sintoma de fraude, parece que o que é diferente isso? Incorpora-se no sistema antifraude, né? Então, é sempre uma briga de gato e rato aí. Voltando um pouco para a questão da inteligência artificial, até da IA generativa, recentemente eu tenho acompanhado nas redes sociais, principalmente LinkedIn, aquele gráfico que aponta que a IA chegou já no seu ponto mais alto, que agora a gente vai ter uma baixada dela, né? E muito se falou em aplicações mais concretas para o ano que vem. Você acredita de fato nisso? Acho que sim. Acho que a gente está vendo lá na CIT mesmo, a gente tem visto alguns casos, principalmente nessa parte de eficiência operacional, as coisas estão andando bem rápido, né? Para departamentos jurídicos, como eu te falei, departamento jurídico, back-office, isso está andando bem rápido, né? Como o Gartner, que tem o ciclo do hype, aí tem o vale da desilusão e depois a estabilização, né? É um pouco o que a gente viu com o blockchain. O blockchain, agora que ele está estabilizando com as CDBCs, com a tokenização da economia, e a gente começou a falar disso em 2015, né? Eu acho que a inteligência artificial vai ser mais rápido. O hype foi 2023, deu uma desiludida agora, mas não é tão profunda, e aí ele vai estabilizar. O problema que a gente tem, eu estava ouvindo outro dia um engenheiro da Microsoft falando, é que vai precisar de data center e vai precisar de processador. Isso é um investimento alto e caro que essas grandes empresas estão tendo que fazer, né? Então, isso é um fator que pode dar uma atrasada na evolução, porque não vai ter processamento suficiente, né? Fora a questão de energia, que tem toda uma outra discussão aí também que precisa entrar na conta, né? Mas
A gente mesmo lá na CIT tem usado para tudo, né? Hoje a gente mudou o jeito que a gente constrói software para os nossos clientes por causa da IA generativa, né? A gente tem uma plataforma que todo mundo usa hoje, né? Eu uso todo dia no meu trabalho, por exemplo. Eu acho que cada vez mais isso vai acontecer, né? Perfeito, Leandro. A gente chegando no final da nossa conversa aqui, eu queria entender de você qual que é a tendência que você acredita que vai ditar o mercado em 2025, né? Principalmente falando, então, desse momento de desilusão da IA, né? Eu acho que em 2025 a gente vai começar a apurar esses resultados desses casos de eficiência operacional e vai ter muito mais claro. Tá bom, isso está melhorando a produtividade aqui enquanto, né? Isso está melhorando o tempo, está diminuindo o custo, está diminuindo o risco operacional, que é uma outra coisa que os bancos olham muito, né? Porque o banco tem aquilo feito conferido, que é justamente para você não ter um erro que coloque em risco uma operação. Então, eu acho que a gente vai começar a ter isso mais medido e mais apurado, a gente vai saber quanto que tem essa eficiência e a gente vai começar a ver os usos de personalização, experiência, interfaces conversacionais. Já viu uma fintech que é no WhatsApp? Chama Meg, se eu não me engano. É um banco no WhatsApp, né? Então, eu acho que os próprios bancos já estão... Saiu na Febraban Tech esse ano, na pesquisa Febraban, que eles vão fazer um investimento grande em canais de mensagem. Eu acho que aí a inteligência artificial generativa vai começar também a ser esse humano que conversa com os clientes, né? Perfeito, Leandro. Eu queria agradecer todo o conteúdo que compartilhou comigo aqui hoje e espero revê-los em novos episódios da TI Insight. Obrigado. Conta com a gente quando precisar. Foi muito bom.